Olá, meu nome é José Luiz Siqueira, eu sou psicólogo clínico, especialista em dor, e aí me pediram para falar sobre a relação entre as emoções e a dor. A gente teria horas e horas para falar sobre um tema tão complexo, mas para resumir em 5 a 10 minutos aí, que é o tempo do vídeo, né? A gente pode começar lá pela definição de dor da IASP, da Associação Internacional de Estudo da Dor. A IASP diz que dor é uma experiência sensorial e emocional. Então, a emoção já está contida na definição oficial de dor, não é à toa. Dor é um alarme do nosso corpo. É um alarme que indica que o nosso corpo, de alguma maneira, está em perigo. De repente tem alguma lesão ali que pode gerar potencialmente, indica um perigo para a gente. Então, a gente pode começar falando sobre essa relação entre emoção e dor assim, ó. Se dor é um alarme, alarmes precisam ser desagradáveis, precisam incomodar. Imagina o alarme de uma casa tocando uma musiquinha suave, lenta. Ninguém vai perceber que tem um ladrão entrando na casa. Do mesmo jeito, o alarme do nosso corpo precisa incomodar a ponto da gente fazer alguma coisa a respeito disso. Esse é o aspecto afetivo motivacional da dor. É afetivo porque é algo que nos afeta, a emoção está totalmente relacionada com isso. E aí, por que essa emoção desagradável da dor é importante? Porque ela vai gerar um impulso para a gente se proteger, ou buscar tratamento, ou a gente deitar, apagar a luz, fazer alguma coisa de maneira que a gente se proteja durante aquele período e depois a gente recupere a nossa função. Então, o aspecto afetivo motivacional da dor ele é muito importante, porque é o aspecto desagradável, é a emoção desagradável associada à dor e que vai gerar uma ação no sentido de proteção, de evitar uma lesão. A emoção também pode decorrer como uma consequência de uma pessoa que está convivendo com dor há muito tempo. Então, é muito natural que pacientes com dores crônicas tenham vários aspectos emocionais envolvidos, também em decorrência de viver com dor há muito tempo. Por exemplo, tristeza, né? E aí a pessoa pode ficar deprimida, porque deixou de fazer várias coisas devido à dor, teve muitas perdas, e aí isso pode gerar uma depressão. Ansiedade é algo muito comum no paciente com dor, e a ansiedade pode ser provocada porque a pessoa está com dor há muito tempo e vai ficando mais ansiosa, mas ao mesmo tempo a ansiedade também provoca mais dor. Voltando àquele exemplo do alarme, a ansiedade tem a ver com a pessoa ficar mais preocupada e mais atenta. A gente chama de hipervigilância, a característica principal da ansiedade, que é a pessoa ficar mais atenta a qualquer sinal. Pessoas mais ansiosas têm uma tendência a ficarem mais atentas aos sinais que o corpo dá. Elas têm uma tendência para serem mais sensíveis à nocicepção, aos estímulos que vão chegando no cérebro. É como se o cérebro fosse muito mais sensível e qualquer coisa que chega ali já dispara o alarme. Isso significa que pessoas mais ansiosas têm o alarme calibrado de uma maneira mais sensível. Qualquer coisa vira uma resposta de dor. Então, e aí se a gente for pegar estudos de ressonância magnética funcional do cérebro para tentar identificar áreas emocionais envolvidas na dor, a gente acha várias. Então tem vários exemplos aqui de áreas que são muito relacionadas com as emoções. De maneira geral, a gente diz aquele sistema límbico, né? Que são várias áreas emocionais ali. Várias áreas dessas estão envolvidas no processamento da dor. Pelo conceito de neuromatriz do cérebro, né? Da dor, o nosso cérebro responde ou produz a experiência de dor a partir da interação de várias áreas cerebrais. Córtex cingulado anterior é uma área que se destaca. Córtex cingulado anterior está muito envolvido nas emoções e também é essencial
para a experiência de dor. Principalmente dores crônicas. Dores crônicas costumam ter um papel muito grande do córtex cingulado anterior. E aí eu poderia dizer também várias outras áreas. Se fosse ter um artigo de revisão, que eu lembro que eles vão tentar identificar quais são os aspectos emocionais mais... aliás, qual é a maior influência dos aspectos emocionais em relação à dor. E aí eles afirmam categoricamente que a emoção influi muito na modulação da dor. É comum que as emoções interfiram na maneira com que a gente consegue filtrar e selecionar os inputs que chegam para o cérebro. Ou seja, dependendo da emoção que a gente está sentindo, a gente vai modular a dor de uma maneira mais intensa ou menos intensa. Medo, por exemplo, muitas vezes modula a dor, de uma maneira que a dor fique menos intensa. Um exemplo que eu gosto muito é, imagina que tem uma pessoa andando na rua, ela pisou numa taxinha, a informação chegou no cérebro e o cérebro calculou que o que está acontecendo no pé da pessoa naquele momento é perigoso, pode infeccionar e tal, é importante ela buscar tirar a taxinha, pelo menos, né? Mas imagina que ela pisou nessa taxinha, ela olhou para trás, tem um cachorro correndo atrás dela. A dor da taxinha desaparece. O cachorro é mais perigoso do que a taxinha. O medo modulou a dor. Uma emoção modulando a dor. Agora, ansiedade, como eu já falei, costuma intensificar a experiência de dor, porque a pessoa está mais atenta, hipervigilante. Qualquer sinal vira dor. Como eu falei também, a gente poderia ficar aqui discutindo várias horas e horas, mas eu acho que aqui já tem alguns aspectos importantes para a gente poder falar sobre esse assunto, né? Então, resumindo, a emoção faz parte da experiência de dor, mas a emoção também pode ser uma consequência de viver com dor há muito tempo. A emoção pode influenciar em como a gente experiencia a dor. Então a emoção está dentro da experiência de dor, mas a emoção também pode vir como uma consequência e a emoção também pode mudar a forma com que a gente sente dor. É complexo o assunto, mas acho que esse é um resumo e é um começo dessa conversa. Eu espero poder contribuir para o entendimento de vocês sobre essas relações. Quem quiser conhecer mais sobre os assuntos sobre quais eu falo, me segue lá no Instagram, @zesqueira. Eu tenho vários vídeos sobre esses assuntos e tal. Convido vocês a conhecerem também. Tá bom? A gente se fala. Espero que tenha sido claro. Um abraço.